Deus não é justo se ele predestinou alguns para serem salvos e os outros serão rejeitados, porque ele escolheu. Mas está escrito aqui que ele predestinou. Sim, mas olha a palavra antes do predestinou. Aos que de antes conheceu, os predestinou. Só tem predestinação porque houve... E hoje, o tema de hoje, qual é? O tema de hoje é um tema teológico. Predestinação. Uau! Predestinação. Muita gente me perguntando, bispo, como é que funciona a predestinação? A gente tem aí, né, sempre aquele dilema da história da igreja, os calvinistas de um lado, os arminianos de outro lado, né? Você tem sempre ali, né, o mesmo paralelo que nós tínhamos de Santo Agostinho e de Pelágio, né? Sempre tem duas posições, dois extremos. Como é que funciona isso? Né? Recentemente nós temos aí uma onda de teologia contemporânea chamada reformista, que é uma onda que volta, que tenta ir na palavra de Deus e volta lá nos primórdios, né, de Calvino. Calvino era um grande estudioso da Bíblia, lia a Bíblia no original e, de alguma maneira, ele concluiu que predestinação era a tônica maior do Evangelho. Coisa que eu, pessoalmente, não concordo. Respeito o peso. Tem, sim, um peso forte, muito forte, o tema de predestinação. Mas ele não é absoluto. Do ponto de vista da física, eu diria, ele tem um peso de contribuição, mas ele não é total. O grau de ação dele não é um grau total, não é um grau de 100%. Né? Como assim? Como é que pode ser isso? Eu vou explicar bem detalhadamente. Antes eu quero dizer para você que essa palavra está na Bíblia. Claro, predestinação é uma palavra bíblica, né? Está em diversos lugares, alguns lugares no Velho Testamento e esses termos bem mais específicos, rasgados no Novo Testamento. Certo? Então nós temos especificamente o apóstolo Paulo explicando, falando, né, do plano, propósito de Deus que foi determinado, escrito antes da fundação do mundo, né, e que fomos chamados, escolhidos, predestinados antes que o mundo fosse criado. Temos o Salmo 139 que diz assim, todos os meus dias foram escritos e determinados. Salmo 139 escrito por Davi. E eu estudei muitos desses textos, muito, muito, muito. Então eu acho que eu tenho aí uma certa contribuição que pelo menos eu não vi até agora alguém na igreja, como eu falo, a igreja do Senhor, trazer esse viés, essa ótica que eu vou tentar explicar hoje. E eu quero começar no Novo Testamento com os ensinos de Paulo. Mais na frente eu vou abrir o microfone, a participação do Vitor. O Vitor está aqui. Olá, Vitor. Tudo bem, querido? Shalom, na paz? Bom ter você. O Vitor tem algumas perguntas, mas antes das perguntas eu quero fazer uma abordagem. Dar um panorama geral, né? Não é, Vitor? A gente dá um panorama geral até para situar o pessoal e depois vai nas perguntas específicas que você deve ter aí várias delas. Não é isso? Então, a palavra predestinação nós encontramos explicitamente no capítulo 1 de Efésios. Eu já estou com Romanos aberto, capítulo 1 de Efésios, versículo 11, e Romanos 8, 28 e 30. Não, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30, Paulo diz assim, porquanto aqueles que de antemão conheceu, presta atenção, conheceu, Deus nos conheceu, de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou. Então esse texto de Paulo é muito claro, rasgado, porque primeiro que ele fala que tem predestinação, aos que de antemão, né, predestinou, e aos que predestinou, a esse chamou. Quer dizer, Deus chamou os predestinados. Aí a gente cai naquela dúvida de Jesus que diz assim, bom, mas Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse, ele veio, eu vim chamar todos ao arrependimento, né,
deu graça a todos, na verdade Jesus falou, todos foram chamados. Todos foram chamados. Não é alguns, todos foram chamados. Alguns foram escolhidos. Na parábola Jesus diz, todos foram chamados, alguns foram escolhidos. Esses escolhidos, sem dúvida nenhuma, são os predestinados. Mas eu vou explicar isso. Já aqui no versículo 29, ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Deixa eu ir lá para Efésios 1, antes de explicar esse texto, Efésios capítulo 1, o 11, que ele diz assim, nele também, digo, no qual também, feitos herança, fomos predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aparece a palavra, fomos predestinados. Bom, você pode ver aqui em Efésios, em Romanos 8, que Paulo fala sobre predestinação. Só que tem duas palavras, por isso que eu digo que o grau de predestinação não é absoluto. Ele é parcial. Como assim, bispo? Explica isso. Falar que predestinação é absoluta é uma certa miopia bíblica e miopia da lógica. Né? Toda verdade de Deus, ela não pode violar a palavra de Deus, o contexto pleno da Bíblia, sagrado, o contexto panorâmico da palavra de Deus, alinhando aos demais textos, e não pode romper com a lógica. Não pode haver rompimento com a lógica. Deus não pode, com toda a sua inteligência, com toda a sua grandeza, sua onipotência, sua onipresença, ele não tem como romper com a lógica. Ele tem que trabalhar alinhado à lógica humana. Mas ele faz todas as coisas segundo o seu poder, não é? Eu sei, mas ele não avulta a inteligência humana. Se ele romper a lógica, ele quebra a ordem no universo. Lógica é ordem no universo. Eu entendo que o universo só funciona pelas leis da natureza, pelas leis físicas, e agora eu estou falando como físico, porque existe uma precisão da energia, da inteligência que pode ser expresso em equações matemáticas, rigorosamente falando, e isso respeita, isso é o maior atestado do respeito à inteligência e à lógica. Deus não pode quebrar a lógica. Se ele quebrar a lógica, aí ele está violando a lei, as suas leis da própria natureza que ele estabeleceu. E aí nós temos um mundo aleatório, e o mundo não é aleatório. São as leis da natureza específicas que guiaram a vida para a vida chegar no desenvolvimento maior, o seu grau maior, que é a inteligência e o cérebro humano. A consciência e a inteligência estabelecida dentro do ser humano. Isso só foi possível por toda essa cadeia de equações precisas, de equações que expressam as leis da natureza no seu rigor maior, no seu rigor máximo. Não é? A precisão disso, matematicamente, é 10 a 120 zeros. 10 a 120 zeros. Sabe o que é isso? É um número tão grande, maior do que cabe, muitas vezes, trilhões de vezes maior do que a própria idade do universo. Então as leis da natureza são absolutas. Elas precisam ser absolutas. Para elas serem absolutas, elas têm que estar atendendo à lógica, à ordem, à lógica e à inteligência. E à precisão. Tá certo? Então isso, né? Por isso eu digo, Deus estabeleceu esse conceito. Pela lógica, Deus não pode escolher alguns e deixar os outros. Isso fere a ordem da lógica, da imparcialidade da balança do universo. Não tem como. Deus não é justo se ele predestinou alguns para serem salvos e os outros serão rejeitados, porque ele escolheu. Então, mas está escrito aqui que ele predestinou? Sim, mas olha a palavra antes do predestinou. Aos que de antes conheceu, os predestinou. Só tem predestinação porque houve pré-conhecimento. Agora, mais uma vez, para você entender isso, você tem que entender um pouquinho de física. Se a gente não partir para o lado da física, a gente se perde nisso aí. Como assim? Primeiro, nós temos que entender que quando a gente, do ponto de vista da física, quando você entra na velocidade da luz,
você vence o espaço e o tempo. Se você vence o tempo, você não tem ontem, hoje, não tem amanhã, você só tem um agora. Como Deus está na velocidade da luz, ou acima dela, então não tem ontem, hoje e amanhã. Tem só o instante. Tudo está no mesmo instante. Então ele nos conheceu. Quando você tem o conhecimento, pelo conhecimento ele viu a decisão de cada um de nós, aí ele nos predestinou. Mas ele só predestinou porque ele conheceu. Não foi porque ele escolheu. Foi porque ele conheceu. Viu, Vitor? Então ele viu a sua resposta, ele viu a minha resposta, ele viu a resposta do Hélio, ele viu a resposta do Oswaldo que está nos gravando, do Marcelo que está ali segurando o material. Ele viu, quando você conhece a escolha, a decisão. A partir daí você alinha a minha decisão com o seu chamado. Incrível. Por isso que Jesus disse assim, ó, ele chamou a todos, ele chamou, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Hein? O chamado é para todo mundo. Quem respondeu, ele escolheu. Ele escolheu aqueles que disseram sim. Lembra da parábola que ele disse que ele mandou um convite para todo mundo vir para a festa das bodas? E aí ele disse, venha, eu preparei uma grande festa. Mas um amigo dele disse, eu comprei um gado, tenho que receber. O outro disse, eu comprei uma fazenda, tenho que vê-la e tomar posse dela. O outro diz, eu me casei, vou estar em núpcias. Então todos foram convidados. 3 disseram, não quero. Não, eu tenho que fazer, não, eu vou para outras atividades. E aí, ele diz, ide para as ruas, para os becos, pegue os carentes e necessitados e traga-os. Porque eles vão receber e aceitar o convite. Então é isso aí. Ele foi, convidou a todos, 3 disseram não, outros disseram sim, os que disseram sim ele trouxe. Incrível. Então foi predestinação, primeiro, não é por uma escolha deliberada da vontade de Deus de origem. Não é simplesmente porque Deus quer, né? Não é simplesmente porque Deus quer. Deus gostou de mim, mas não gostou do outro. Gostou de você, mas isso aí, isso é acepção de pessoas. Isso desequilibraria o árbitro eterno do universo. Quebraria um princípio que ele mesmo criou, que ele mesmo criou, que ele ama todos os seus filhos, todas as suas criaturas. A outra coisa importante, então, tem predestinação? Tem, por pré-conhecimento, não por pré-escolha. Cuidado. Predestinação existe, sim, por pré-conhecimento e não por pré-escolha. E você entende pré-conhecimento quando você entende a natureza do Senhor. Deus não é matéria, Ele está no Espírito. E no Espírito Ele está em energia. E na dimensão da energia, amigo, não tem os princípios que regem este universo, matéria, espaço, tempo. É essa tricotomia, universo, matéria, espaço, tempo, é uma característica só do nosso universo, só deste mundo físico, criado sob a bolha de uma ilusão, de uma sensação, que é tudo um avatar, não tem nada real, é tudo realmente um avatar. Para a nossa espécie apenas, nem comprimento de onda nosso é absoluto, porque os animais veem as cores diferentes de nós, os olhos deles estão calibrados para pegar comprimento de onda e processar no cérebro as sensações diferentes da nossa. Os nossos 5 sentidos são os mais fugazes, os mais mentirosos que tem, nos enganam o tempo todo. Nós pensamos que existe realidade, existe não. Nas dimensões subatômicas o universo é totalmente diferente. Então, Deus, ele está numa dimensão muito acima dessa sensação realística que vivemos, que na verdade é ilusória, completamente ilusória. Quando ele ou qualquer ser, o anjo, ou os demônios, ou mesmo um homem que quebrou algumas vezes essas realidades, por exemplo, Elias foi trasladado, Filipe foi trasladado, não é? A Bíblia tem algumas pessoas, são exceções, mas temos, que quebraram, foram trasladados, eles violaram a barreira de potencial, como nós falamos do ponto de vista da física. Eles quebraram a barreira do potencial. Então, entraram numa dimensão que não tem ontem, hoje e amanhã. Né? E não tem barreira física, nem aqui, nem lá. Não tem matéria. Tem espaço.
Porque não tem matéria. E isso aí me lembra uma coisa muito interessante que o senhor fala sobre inferno, né? Que as pessoas É o acham que vão para o inferno, espiritual. vão ficar lá queimando no fogo. Mas não tem matéria, vai queimar o quê? Lá é espírito. É uma simbologia bíblica para dar uma ideia de tormento, de angústia, de uma pessoa que um desacerto eterno, um desacerto angustiante para a eternidade, que nunca vai acabar. É um símbolo. É um símbolo, é uma simbologia. Perfeito. Como diz o Senhor é minha rocha, Deus não é pedra, Deus é tão sólido, tão firme, como uma pedra debaixo dos seus pés. Certo? Voltando, então só existe predestinação porque houve pré-conhecimento. Se não tivesse pré-conhecimento, predestinação sem pré-conhecimento é violar uma lei moral, violar uma lei de equidade. E isso não pode acontecer com um Deus tão justo, tão santo, tão eterno como o Senhor. Se isso fosse verdade, Deus seria um ditador, né? Pronto. Você não tem mais um universo de amor, você tem um universo de dor. Dor existe, mas por consequência dos homens, não porque Deus determinou. Coisa que nem todo mundo, nem todo filósofo entende. Ah, sim. Conheço muita gente revoltada com o Senhor porque fala, não, eu não acredito em Deus, ele é um ditador. Não é. Ele estabeleceu leis. Essas leis passam pela consciência, passam pelo arbítrio, pelas escolhas dos homens, mas com suas devidas consequências. Sensacional. Vai ter consequência. Para o bem ou para o mal vai ter consequência. Mas o Senhor estabeleceu leis. A partir daí, as leis regem. Não é? Eu acredito muito, até porque eu sou físico mesmo, acredito muito na gestão de Deus do universo por meio de leis. Por meio de leis. E ele não viola as suas leis. Por exemplo, ele estabeleceu leis biológicas. Leis biológicas são regidas por todos os nossa carga genética. Uma pessoa que tem uma doença e transmite uma doença para uma mulher numa relação sexual ilícita ou sem casamento, não é? Ele é consciente, ele sabia que tinha uma doença. Uhum. E ele sabia que ao ter aquela doença ele podia gerar um feto defeituoso. E ele gerou esse feto defeituoso. Agora a culpa é de Deus porque a criança nasceu defeituosa. Ah, olha a criancinha nasceu defeituosa, olha como esse Deus do universo não é justo, olha aqui. Ué, mas peraí, aquela criança nasceu de um pai e de uma mãe que tinha uma carga genética. E que naquela carga genética estava trazendo desajustes, distorções, estava trazendo até doenças, até enfermidades. Por consequências de ações passadas. Uhum. Porque não foi assim desde o início. Do início, né, se a gente, quando estuda maldição, quando Davi amaldiçoou Joabe, ele falou, nunca falte na sua casa, Joabe, quem tenha fluxo. Ali entrou uma doença genética na família de Joabe, na descendência de Joabe. Houve uma mutação genética naquela palavra, naquele momento. E ali entrou uma sífilis, ali entrou algum tipo de enfermidade, de alguma patologia, a partir dali. Que foi determinado. Então, como consequência do pecado e da transgressão de Joabe, que assassinou um homem puro, justo, de uma maneira completamente violenta e desnecessária. Outra coisa importantíssima, ainda dentro do texto de Romanos, que ele diz, nos predestinou, não, eu estou aqui em Efésios, né? Nos predestinou conforme o conselho da sua vontade. Perfeito. Agora, Romanos, vamos voltar para Romanos 8, 28, 29 e 30. Paulo fala assim, os que de antemão conheceu, os predestinou. Uma pergunta, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, ou seja, o evangelho a semente foi plantada, Deus os chamou. Na verdade, ele chamou, muitos são chamados, poucos escolhidos, mas fomos chamados no meio, fomos chamados no grupo, e dissemos, eu quero, somos ser fiéis, não é ficar fiel até o fim. Muito bem, mas olha que coisa engraçada, predestinou, mas não predeterminou. Como assim, bispo? Ele nos predestinou, para quê? A predestinação aqui é aberta. O que é a predestinação aberta? Por isso que eu disse que o grau da predestinação não é 100%. Predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Isso é o quê?
para ser uma pessoa completa, santa, a imagem de Jesus. Mas ele não te predestinou para ser médico, nem para ser engenheiro. Isso é pré-determinação. Você faz, eu faço. Com a minha inteligência, com o meu grau de arbítrio que eu tenho, com o meu grau de escolha. Se eu vou ser médico, se eu vou ser pastor, se eu vou ser bispo, se eu vou casar com a Maria Lúcia Brito Rodovalho, ou se eu não casaria, se eu casar. Isso é minha escolha. Isso é escolha humana. Isso é predeterminação. Eu determino a minha vida. Eu determino a minha vida. Desculpa, Oswaldo, estou batendo. Eu determino a minha vida. Agora, ele me predestinou para quê? Para o propósito. Sermos conforme a sua imagem. Isso sim. Ou seja, a vontade aberta de Deus com quem você estiver casado, numa profissão que você tiver, busque o que você foi predestinado. Você foi predestinado para ser maduro, santo, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Isso é algo para todos, né? Isso é algo Deus quer para todo mundo. Ele não predestinou para 2, 3 aqui, escolheu 2, 3 e o resto, ó, vocês se dando, vocês são tudo filho de Caim. Esses 2 aqui que eu vou escolher. Isso seria injusto. Então a predestinação é para todos e ela foi... mas ele, aos que predestinou, ele chamou. Chamou porque os predestinados disseram, os convidados que no meio de todos disseram, eu também quero, responderam sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tem predestinação? Tem, mas o grau não é absoluto. Então a predestinação ela não é um comando, vai acontecer, não ponto. Ele não viola o nosso arbítrio, ele não viola a nossa escolha, ela existe, tem um grau grande, pesado, mas para todos, não fere o arbítrio do homem, não anula a escolha e o arbítrio do homem, não anula essa tão grande capacidade divina de dar o arbítrio para as pessoas decidirem. Não é predestinação, não é predeterminação. Fomos predestinados, aberto, para sermos para dentro de um propósito. Predestinação é para o propósito. Não é predeterminação, que aí é específica, que aí é o destino no dia a dia das pessoas. Amém? Diretamente. Entendeu? Com certeza. Mais incrível. uma coisa importante. Então, predestinação existe. Número 1, porque houve pré-conhecimento. Número 2, predestinação não é predeterminação. É diferente. Ela é diferente. Ela é para o propósito. O propósito que Deus tem para os homens, como um todo. Não para um, para outro, especificamente. Isso aí é nosso arbítrio, isso aí é nossa escolha, isso aí passa pela inteligência, pela consciência e pela determinação do próprio homem, do próprio ser, que Deus delegou a todos nós. E santificou isso. É meu direito, é nosso direito, é seu direito. Ele deu liberdade, né? Total liberdade. Como pai, né? Como eu tenho meu filho, eu gostaria que meu filho fosse um homem de Deus, maduro. Pronto. Mas eu não posso impor isso. O que você, não, você vai predestinar seu filho. Sabe para quê? Para que seu filho case, para que ele tenha uma casa, um carro, para que ele seja um profissional honrado, para que ele possa ter a vida digna. Isso é predestinação. Agora, que profissão, com quem, como, isso é determinação que ele vai fazer no seu juízo. A determinação parte dele, parte do indivíduo. Se você for manipulá-lo nisso aí, você vai feri-lo profundamente. Você vai tirar dele toda grandeza, toda capacidade de escolha, você vai matar a alma dele. Isso é uma alma morta. Matar o livre-arbítrio. Matar o livre-arbítrio dele. Isso não se pode fazer. Perfeito. Como pai, e nem Deus faz conosco. Perfeito. Mas aí vem a pergunta, muito bom, bispo, entendi, mas eu quero saber o seguinte, e o texto de Salmo 139, que diz, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Como é que você responde isso? Beleza? Boa. Primeiro que é bom a gente ir no original. Eu preguei uma palavra todinha sobre isso. Eu acho que te ajuda se você for lá no nosso Sara Play ou no meu canal no YouTube e tentar encontrar essa mensagem, essa palavra. Vai ser um complemento aqui para esse podcast. Vitor, eu até pediria você aí para depois tentar fazer o link disso. Tá bom, a gente vai lutar para colocar o link aqui na descrição para você poder assistir. Boa. Eu preguei lá em São Paulo nas celebrações sobre o Salmo 139 e preguei aqui também. Tá? Perfeito. Então você encontra nas duas celebrações você encontra esse conceito. Perfeito. A palavra, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Verdade. Porque Deus escreveu para nós um plano perfeito, um ideal perfeito. Deus escolheu para nós
Agora, todos os dias foram escritos e determinados ali não é fechado, mais uma vez determinados é aberto. Deus disse, seus dias foram escritos, quer dizer, Deus vai conduzir o número de dias que nós teremos. O número de dias. O número de dias que nós vamos viver. Por isso que a Bíblia diz, preciosa é a morte dos seus santos. Então, ninguém morre fora da hora de Deus, ninguém morre fora da vontade de Deus. Não é que ninguém não. Quem está andando com Deus não morre fora do seu momento perfeito. Por isso que quando alguém parte, eu fico em paz. Eu falo, calma, porque não existe acidente para os que estão no Senhor. Aqueles que não estão, sim, o inimigo pode dar um laço e levá-lo fora da morte. A qualquer momento. Qualquer momento. Mas aqueles que estão no Senhor, os dias foram determinados. Então o que o senhor está dizendo é que, por exemplo, para eu, para você que somos homens de Deus, já partiu, o dia que a gente vai morrer já está marcado. Se partiu, ali. É porque chegou a hora do Senhor, determinou aqui. Escolha do Senhor. Tanto que Davi fala, não me leve na metade dos meus dias. O Davi disse, eu sei que o Senhor me escreveu dias longos, mas não deixa que a minha insensatez, a minha loucura, ele era guerreiro, guerreava todo ano. Não me deixe pegar uma espada e sair igual um maluco aí, abestado, e já estava cansado, velho. Eu posso morrer na metade dos meus dias. Ele diz isso, não me leve na metade dos meus dias. Por quê? Mas Deus queria os dias cheios, mas ele era doidinho da cabeça, caiu do caminhão, sei lá, entrou numa batalha precipitadamente, entrou em algo insensato, envolveu com a mulher do outro lá, o cara pegou um revólver e deu um tiro nele. Tem milhões de situações que a pessoa é cortada na metade. Mas porque ela foi insensata, mas porque ela quebrou valores, conceitos, situações. Segundo, quando ele diz assim, foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Determinados quer dizer, Deus escolheu o dia, não quer dizer que hora que você vai almoçar, que hora que você vai dormir, que roupa que você vai usar. Determinados, quer dizer, foram determinados a vontade de Deus, que você nesse dia ore, que você ande com Ele, que você tenha tempo de comunhão, que você tenha um coração cheio de paz, que você não viva um dia atormentado, que você não viva um dia irado, determinado para você estar em paz. Mais uma vez, não é ali um robozinho sendo guiado, uma marionetezinha ali sendo guiado por uma força invisível. Ok? Amém? Então, quando Paulo fala, ele nos escolheu antes da fundação, é uma outra palavra que não aparece a palavra predestinado, mas a palavra escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É Efésios 1:4. Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quem? Para casar com a Maria Lúcia? Ou com o Robson Rodovalho? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Olha aí o versículo. Sermos santos, irrepreensíveis, aberto. Propósito não é fechado. Não é para ser engenheiro, advogado, não. Mais uma vez, a escolha é para o propósito. Exatamente. É aberta. Ela não fere o arbítrio, a escolha que nós temos que fazer em nossas próprias vidas. Mais uma vez, lembre-se, o Senhor é Deus e Ele é Espírito. Todos os seres espirituais estão na dimensão fora da matéria, espaço, tempo. Se ele está fora da matéria, espaço, tempo, amigo, acabou. É algo que foge da cabeça da gente. Nós estamos sempre dentro da caixa dos 5 sentidos. A gente só consegue pensar na caixa dos 5 sentidos. Pensa uma inteligência fora do espaço-tempo, matéria. Matéria, espaço-tempo. Pensa isso. Sabe tudo, olha tudo, vê tudo no mesmo momento. É uma coisa... Transcende o nosso entendimento. Acabou, é fora. Né? É difícil de imaginar. Mas é assim que é a realidade. Então, dito isso, quais são as perguntas? Vamos lá para as perguntas, Bispão. Vamos lá. Bispão, na nossa trajetória como cristão, às vezes é muito comum a gente ter alguns questionamentos de alguns ateus, de alguns agnósticos, alguma coisa do tipo, e um muito comum é, o nosso Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é atemporal também, Bispo? Ele sabe o que vai acontecer? Claro, eu acabei de te dizer, o Senhor é uma inteligência, uma energia inteligente, consciente, fora da caixa. Dos 5 sentidos. Fora da caixa. O que é a caixa? É esse planeta, essa galáxia. Essa galáxia é uma caixa. Do nosso astro, o rei Sol, para a nossa galáxia tem uma caixa aqui. Por quê? Porque é matéria, espaço, tempo. A matéria muito grande distorceu o espaço, né? Você tem um espaço distorcido que forma a gravidade, e você tem um fator tempo
que é completamente quantizado. Esses elementos formam a ilusão que nós temos das cores, da vida, da energia. Tudo fake. Tudo fake. Como, bicho? Eu sinto o sol, eu fico moreninho, depois eu fico branquinho. Para você e eu só, querido. Isso é fake. Isso é para nossa realidade. Se o outro ser espiritual, sei lá, passasse por aqui, ele não veria nada. Ele pode não nos ver como matéria. Ele vai nos ver apenas como uma onda um pouco maior do que as demais formas de energia. Então, isso é uma ilusão. O tempo é só para o ser humano. Só para o ser humano, é claro. E à medida que se nós conseguirmos desenvolver equipamentos, naves espaciais, que chega próximo à velocidade da luz, o tempo para. A gente alcança o tempo. E Como cada assim? dia mais a ciência Você lembra da história, a história dos dois gêmeos? Um ficou aqui na Terra e o outro pegou um satélite e viajou a umas certas frações da velocidade da luz. Ele foi e voltou numa fração de 40 minutos, 1 hora e pouco. Chegou aqui, o irmão dele estava 26 anos mais velho. Uou. Isso é equação matemática, a gente prova esse experimento. Por quê? Porque quando você entra na nave e chega perto do tempo, da velocidade da luz, perdão, o tempo para. O tempo para. Para quem está lá, o tempo está parando. Então, imagina se você consegue emparelhar com a velocidade da luz. O tempo parou. Aí ontem, hoje, amanhã, tudo é agora. Então você vê tudo. Incrível. Se você tiver uma lente, você está vendo tudo desenrolar no mesmo instante. E aí... Por isso se diz o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Porque ele vê tudo. Se você está vendo tudo, você vê tudo. A qualquer momento. Se você está lá e cá, você é onipresente, certo? Certo. Se você é onisciente, que você está vendo tudo, olhando aqui, você vê tudo. Perfeito. Sabe de tudo. Perfeito. E Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente e atemporal, quando ele criou Adão, por exemplo, ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim, sabia, e por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro, que representa Jesus, foi sacrificado e entregue antes da fundação do mundo, quando era só plano. Por isso que diz o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então ele pensou nessa possibilidade. Na mente divina ele viu e providenciou. Mais uma vez ele não determinou. Eu acredito que Adão poderia sim ter falado, eu não vou por esse caminho, eu vou ser fiel. Não vou comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ter seguido a predestinação do Senhor. E aí teria uma outra desenho do nosso universo. Mas tinha o plano B. Caso Adão coma, e eu acho que quando o Senhor terminou o projeto, ele viu, ele vai pegar. E aí ele providenciou a morte de Jesus, seu filho, para resgatar a humanidade. Por isso que o Cordeiro foi imolado antes da fundação. Já tinha um plano de redenção ali. Já tinha um plano de redenção. E o plano de redenção não é temporal, ele é antes da fundação. Ele está na eternidade passada, já estava determinado. Incrível, incrível. E bispo, se você tem todo esse entendimento, por exemplo, essa é uma questão que a gente tem muito, existem vários teólogos, vários homens e mulheres de Deus que têm vários entendimentos diferentes da Bíblia. Por que, por exemplo, o senhor entende dessa forma e aí um calvinista entende de outra forma dentro da mesma palavra? O que o senhor acha que acontece? Não sei, eu acho que são maneiras de ver a Bíblia, bagagens com que você forma a sua lente. A minha lente de visão, de interpretação bíblica, eu vejo muito através do viés da ciência. Eu concilio, até porque não tem como eu tirar o conceito físico da minha vida. Eu acredito muito na força da ciência, na precisão da ciência. E por falar ciência não é filosofia, estou falando ciência que se transveste de matemática. Ciências exatas. Eu sou muito convicto de que as leis da natureza, mais uma vez, se revelar pelas equações, pela precisão das equações matemáticas. E eu tenho uma convicção muito firme em cima disso. Então, eu tenho um perfeito alinhamento, eu vejo do ponto de vista da Bíblia, vejo do ponto de vista da ciência. Caramba, essas duas coisas são absolutamente coerentes, perfeitas. Por que não? E outra coisa, essa forma de pensar, essa hermenêutica, essa maneira minha de interpretar, fere algum conceito? Não. Fere algum valor da grandeza divina? Não. Alguma propriedade? Justiça, equidade, verdade, integridade? Não. Porque se o Senhor violar o arbítrio, ele não é íntegro. Ele determinou uns para a morte e outros para a vida.
uns para o sofrimento e outros para o céu e o prazer. Aí não tem integridade. Então você feriu profundamente a integridade da divindade. E não é razoável isso. Então, na minha interpretação, essa forma com que eu vejo, eu não quero ser dono da verdade de jeito nenhum. Só que eu mostro que aí eu não firo nenhum outro conceito paralelo. Perfeito. E bispo, baseado em tudo isso que você disse, eu posso dizer que eu tenho uma história de Deus escrita para a minha vida e uma história das trevas escrita para a minha vida, e todo dia quando eu acordo, baseado nas minhas decisões, eu decido qual história eu quero seguir? Sim, a história divina foi para nosso propósito, não é determinação, mas é predestinação. Nós fomos predestinados para sermos santos, escolhidos para sermos santos, predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho, quer dizer, maduros, sábios. Agora, quando você acorda todo dia o inimigo está aí com outro plano. Um plano C. O A é o plano ideal, B é a minha escolha que eu faço todo dia, e o C é a vozinha do capetinho que está aqui, né? C de capeta. Falando, faz isso, faz aquilo, faz isso. Quer dizer, é o plano para frustrar nossas vidas. É o plano para o prazer, para a recompensa, para aquela coisa que tormenta a vida dos cristãos. Só que isso não foi escrito pelo inimigo. O inimigo não escreveu isso. Isso é uma coisa que acontece cotidianamente. O inimigo não tem esse poder de lá atrás ter escrito um plano para cada vida. Isso é operacional, é pontual. E outra coisa, à medida que uma pessoa afunda na malignidade, afunda no demonismo, afunda na escuridão, mais acesso as trevas têm na mente dela e mais ela é impulsionada para um plano C. Às vezes a pessoa não é nem cristã, mas ela tem ética, ela tem valores, ela tem um certo perfil de comportamento que protege, sabia? Porque ela não abriu muito a mente dela para essas influências malignas. Ela nunca foi de terreiros, ela nunca fez oferendas pesadas, então isso traz muita legalidade. Ela nunca dividiu a visão, né? Ela nunca dividiu a visão da sua escolha, da sua vida. Então, o plano do inimigo é pontual, é diário e atormentador. E nós temos poder para vencê-lo no nosso arbítrio, que foi o que o Senhor falou para Caim. Caim, o mal está na porta do seu coração, mas você pode dominar, se você quiser. Sensacional, bispo, sensacional. Beleza? Beleza, vamos lá. Alguma pergunta mais? Feita? Bom, essa é nosso podcast de hoje, nosso bate-papo, eu e Vitor, sobre predestinação. Tomara Deus que te ajude, tomara Deus que seja útil ao seu coração, que te abençoe a você, seus amigos. Então não fique nessa, eu sou predestinado para ser salvo, mesmo que eu vou para o mundo, vou beber todas, cheirar todas, aprontar todas, se eu morrer eu vou ser salvo. Predestinação é por um propósito. Predestinação é o desejo do Senhor que você alcance, mas não é uma manipulação dele na tua vida e uma blindagem de tal forma que você pode aprontar tudo que você quiser, fazer todas as coisas, que no final ele vai dar um jeito de te salvar. Ele seria injusto se ele fizesse isso. Ele fere sua própria essência de divindade, porque ser divino implica um monte de coisa. Implica santidade, integridade, justiça, equidade, verdade, né? Onipotência, onisciência, onipresença. Ser divino é ser divino, é ser todo, é ser próprio, é ser auto, completo, ter tudo. Incrível. Dentro de si próprio. Espero que a minha visão tenha te ajudado. Então, pega o seu arbítrio, alinhe o seu arbítrio, sua escolha, sua decisão, com o que Deus determinou para você, com o que Deus predestinou para você. Desculpa, que Deus predestinou. Busca o Senhor cada dia, ande na verdade, ande na palavra, ande na justiça, e o Senhor te abençoará. Tá bom? E o Senhor guardará a tua vida. Ah, mas e se por acaso eu estiver no pecado? Eu transei com a menina, meu Deus do céu, eu estava na igreja, ela me levou ali, e quando eu vi, tinha acontecido, Senhor Jesus, e se eu morrer ali, eu vou para o inferno? Perdi minha salvação? Perdi minha salvação? Será que se eu for predestinado, eu estou salvo, mas se eu não for? Você não perdeu sua salvação. Mas não vou responder agora também. Vou deixar para semana que vem. Tema para outro podcast. Para falar sobre graça, sobre verdade, graça e a justificação. É diferente. Mas não é
Isso não tem nada a ver com predestinação. Isso é seu caminhar com Deus. Porque quando alguém anda com Deus e cai, mesmo que caiu, imediatamente ela já volta, ela já se arrepende, ela já se lava pelo sangue de Jesus, se purifica. Amém? Bom, vou encerrar aqui. O resto deixa para a semana que vem. Já falei mais que devia por hoje. Vamos orar? Vamos. Pedir uma bênção de Deus na sua vida. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está conosco, cada jovem, cada homem, mulher, cada vida que está conosco. Senhor, aprendendo, crescendo, que a Tua palavra possa guardá-los, abençoá-los. Que a Tua palavra possa levantá-los cada dia para ser completos, grandes no Senhor, plenos na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos. Obrigado por Tu teres nos chamado, junto com todos, e nós dissemos sim. E o Senhor então nos convidou para vir e nós queremos somar nossa vontade à tua predestinação para alcançarmos o que fomos determinados, que é sermos plenos, sermos conforme a imagem do Seu Filho, maduros, salvos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez, vá lá no nosso canal, se inscreva. Se você gostou, escreva lá. É importante você nos ajudar a crescer. Tanto no YouTube, baixa o Sara Play, na Google Store, na Apple Store, para quem entrou aí no meio da conversa, né, do nosso bate-papo, vai lá, baixa, coloca no seu telefone inteligente, na sua televisão, sua Smart TV, e fica tão fácil para você nos acompanhar. É verdade. Tá bom? Deus te abençoe. Estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, nos acompanhe, vai lá, sempre dá um like, comunique conosco, vamos fazer o evangelho maior e a palavra de Deus forte nesta geração. Chegou o momento em que eu fiz um pacto com Deus de não dormir nenhum dia sem eu não ganhasse pelo menos uma pessoa para Jesus. Uma, não podia ser menos, não. Assim nós fomos formados. Ninguém naquele período, naquele momento da nossa juventude, dormia sem levar uma aula para Jesus. E era batalha peito aberto. A gente ia para a rua e voltava com 2, 3, 5, 10 novos convertidos.